Prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos agora na página 16 do livro 3. Estamos estudando o ano 201 da Era Cristã. Esse período, o imperador romano era um homem chamado Séptimo Severus. Ele era, relembrando o que nós estudamos antes, ele era ligado à família, ele era descendente de família de sacerdotes de uma divindade que ele chamava de Hélio Gabal, que era uma mistura do deus grego Hélio com o deus cananeu Baal, e surgiu essa divindade, Então ele, por isso, aumentou a perseguição aos cristãos. E agora, no ano 201 da Era Cristã, nesse período também de perseguição, o bispo de Roma, nesse período, ele já defendia que ele tinha uma certa primazia sobre os outros bispos. E isso nós vimos que vem já pelo menos de 20 anos. Ali nos anos 180, Irineu já teve que chamar a atenção deles, mas esse problema ainda prossegue, Então eu coloquei aí, primazia romana, ano 201 da Era Cristã. No início do terceiro século, a igreja que estava em Roma começou a reivindicar a primazia sobre as outras igrejas, afirmando que havia uma sucessão apostólica. Ou seja, que havia... O que significa sucessão apostólica? Deus teria dado uma autoridade especial a Pedro, Pedro teria transmitido para alguém lá na igreja de Roma e depois prosseguiria para os substitutos, ou seja, Deus teria escolhido a igreja de Roma para ser uma igreja que ela iria governar sobre as outras. Então, eles já se colocavam como uma primazia nesse período. Certamente a igreja de Roma, é sabido, deveria ser a igreja mais rica do mundo, Ainda mais que ali a história diz que senadores se converteram, parentes do imperador em muitos momentos se converteram, e essas pessoas, quando iam dizimar, então seria uma igreja muito rica. Mas autoridade, isso não existe. Nós vimos 20 anos antes, quando Irineu repreendeu o bispo de Roma, exatamente por ele tomar atitudes como se colocando sobre as outras igrejas, com o direito de excluir as outras igrejas, e Irineu dizendo, repreendendo ele, mostrando que ele não tinha aquela autoridade, Bom, isso é importante porque isso vai prosseguir até os dias atuais. Bom, coloquei aí uma citação do historiador Justo Gonzalez, uma obra muito boa que vocês devem ler, A Era dos Mártires. É uma coleção que ele escreve, Ele diz o seguinte: pelos finais do século II, começa a aparecer um fenômeno que dificulta sobremaneira todo o intento para descobrir o paradeiro dos apóstolos. Este fenômeno consistiu em que todas as principais igrejas tratavam de reclamar para si uma origem diretamente apostólica. Ou seja, as outras igrejas também vão seguir o mesmo caminho de Roma. Vão seguir o mesmo caminho de Roma. Se ele pensa que ele tem essa autoridade, aí outros vão começar a defender que ele era a autoridade. Prossegue. Já que a igreja de Alexandria rivalizava com as de Antioquia e Roma, ela também tinha de reclamar para si a autoridade e o prestígio de algum apóstolo. E isto, por sua vez, deu origem à tradição segundo a qual São Marcos havia fundado a igreja nessa cidade. Bom, Jerusalém, ela nem entrou ali, Lembre-se, nesse período, a cidade de Jerusalém, ela não existia. Roma, o Império Romano, nesse período, mudou o nome da cidade. A cidade era chamada de Aelia Capitolina. Lá havia um templo dedicado a Vênus, que Constantino vai mandar destruir, outro dedicado a Júpiter. Então, nesse período,
certamente existiam cristãos lá, porque nós temos história de cristãos que vão se esconder em Jerusalém, ou seja, para eles chamavam de Jerusalém, mas a cidade tinha sido ocupada, né? Os romanos colocaram os palestinos, né, que habitavam na faixa de Gaza, colocaram eles para controlar Jerusalém, e que agora não era mais Jerusalém, né? Era outra cidade para o Império Romano. Mas observe que essas cidades citadas aqui, elas são importantes porque eu falei para vocês da escola de Antioquia, que é considerada até hoje uma escola teológica conservadora, e a escola de Alexandria. Então, nesse período, essas cidades, elas se destacavam como as duas grandes escolas de ensino teológico. Antioquia, sendo mais conservadora, eu comentei com vocês, o apóstolo Paulo, podemos dizer que foi ele que deu início a essa escola, né? E que depois aquela igreja foi se desenvolvendo, e agora nos anos 200, 201, é uma igreja de destaque, uma escola de destaque. E Alexandria também era uma cidade grande também, maior até do que Antioquia, e provavelmente tinha também uma igreja muito grande. Bom, o que tem nesse período aqui, irmãos, seria mais ou menos, se nós compararmos com os nossos dias atuais, é o seguinte: você conhece uma determinada igreja muito grande, né, sei lá, que controla canal de televisão, e uma outra igreja muito grande que tem tantos templos espalhados pelo país. Essas pessoas são, por exemplo, representados nessas igrejas. Estou falando em termos de fama, não posso nem falar de corrupção, não estou falando nem nesse ponto, estou falando em termos de fama. Se não fosse a internet, hoje quem seríamos nós, por exemplo? Né, eu seria um professor, por exemplo, que estaria procurando, né, algum local para poder estar dando aula, igrejas para estar dando palestra, mas com a internet nós podemos estar em várias partes do mundo. Nós podemos falar e sermos ouvidos por todo mundo. Mas naquela época não tinha isso. Então quem aparece para a história? Essas grandes igrejas, né? E eu tenho mostrado para vocês que essas grandes igrejas, elas tinham exatamente rivalidade com as igrejas menores. Aquelas igrejas que eram pentecostais, como a Igreja Nova Profecia, que acusava os pastores dessas grandes igrejas, esses que sobreviveram, de terem sobrevivido participando de culto pagão. Então havia essa divisão entre eles, ok? E também vemos que, segundo esse historiador, eles também estavam dizendo: ó, se você aí de Roma acha que você tem primazia, então eu que tenho primazia, porque aqui, segundo o argumento que ele cita, né, eles teriam alguma evidência. Aqui eu tenho prova, né, que foi um apóstolo que fundou, né, um dos homens que estiveram com o apóstolo Pedro, que era Marcos. Agora, vocês aí não têm prova que Pedro fundou. Então, aqui é que nós temos que ter a primazia. E Antioquia, qual deveria ser o argumento, né? Ali foi o centro missionário. E era, vamos dizer, se tivéssemos que escolher alguém, provavelmente seria Antioquia. Pela história, é uma escola conservadora, com um bom ensino, enquanto a escola de Alexandria, vocês vão ver daqui para frente, eu posso até resumir para vocês agora, mas eles vão começar a pregar uma doutrina chamada apocatástase, dizendo que no final todas as coisas vão se salvar, todas as almas vão se salvar, até a alma do diabo vai se salvar. Era o ensino dessa escola de Alexandria. Então, a de Roma nem precisa falar, né, que a Igreja Católica vai herdar a da Igreja de Roma, mas não existia destaque teológico em Roma. Em Antioquia e Alexandria existia, ok? Mas se fosse colocar dessas três, eu colocaria Antioquia, porque era uma escola conservadora. Nesse período ainda é considerada uma escola conservadora, enquanto a escola de Alexandria vai ser considerada uma escola que ela vai, por exemplo, estudar o Antigo Testamento, em que para ela tudo era símbolo, né? Tudo era símbolo, como está sendo ensinado hoje, né? Que Adão e Eva não existiam. Na verdade, aquilo era um símbolo. Então,
Isso foi dito até pelo Papa Francisco, né? O comentário prossegue. Quando a Igreja de Roma iniciou tal argumentação, as outras igrejas logo reagiram, afirmando que a igreja que estava em Roma não mantinha a herança dos apóstolos. Para vocês terem ideia, na história, até hoje, nós não temos certeza como foi fundada a Igreja de Roma. Nós não temos certeza. Paulo, principalmente quando esteve preso em Roma, ele certamente influenciou nessa igreja, mas ele já tinha escrito uma carta a essa igreja dizendo que ele gostaria de comunicar algum dom espiritual àquela igreja. Então, não foi ele que fundou a igreja. A igreja, como iniciou em Roma, certamente foi antes de Paulo e Pedro serem presos lá. Ok? Mas então, não existe notícia de como aquela igreja foi fundada. O mais provável é que tenha sido por judeus no dia do Pentecoste, que saíram pregando o Evangelho, que receberam aquela virtude, saíram pregando o Evangelho e, voltando para Roma, pregaram o Evangelho em Roma. Essa é a história mais aceita. Porém, a Igreja de Roma, para justificar, eles começam a defender essa história, né? O comentário prossegue. Os católicos usam Irineu para defender a sucessão papal. Ano 201 da era cristã, Irineu ainda está vivo, né? Ele está, segundo a história, bem velho, tanto que ele não morre nem martirizado, não se sabe, parece que ele morreu mesmo de velhice, em 202. Então Irineu ainda está vivo. E eu coloquei aí o texto que os católicos usam para dizer que Irineu defende a sucessão apostólica. Veja o texto, né? Ele diz: assim Mateus publicou entre os judeus, na língua deles, o escrito dos evangelhos. Isso é Irineu escrevendo. Quando Pedro e Paulo evangelizavam em Roma, e aí fundaram a igreja. Depois da morte deles, também Marcos, o discípulo e intérprete de Pedro, nos transmitiu por escrito o que Pedro anunciava. Por sua parte, Lucas, o companheiro de Paulo, punha no livro o evangelho pregado por ele. E depois, João, o discípulo do Senhor, aquele que recostara a cabeça ao peito dele, também publicou o seu evangelho, quando morava em Éfeso, na Ásia. Pois bem, observe que ele cita diversas autoridades, diversas pessoas, obras que eles fizeram, mas ele não fala de nenhuma transmissão de autoridade de Pedro e Paulo, tá bom? Principalmente de Pedro, como eles querem dizer. Quando eles estiveram presos lá, certamente eles fizeram aquela igreja se desenvolver. Então deveria existir uma igreja pequena, que não tinha nenhum dom espiritual, e aí é natural, uma igreja sem dom espiritual, ela não se desenvolve, ok? E quando Pedro e Paulo chegaram lá, a igreja se desenvolveu, mas que existia, tanto que Paulo escreveu uma carta aos romanos, ok? Pois bem, coloquei aí também um outro trecho de Irineu, que ele diz o seguinte: portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja, por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e os seus sucessores até nós. Observe que ele está falando nas igrejas. Ele está falando que eles foram colocados em diversas igrejas. Por exemplo, Policarpo era um bispo, então, lá da igreja de Esmirna, colocado por quem? Por João, porque João era essa autoridade, né? Então está falando das igrejas. E a igreja de Roma é uma delas, né? Ok? Porque o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo estando lá, eles com autoridade certamente influenciaram, segundo a história, né? Teria tido até um pastor chamado Lino, que aparece nas cartas de Paulo. E isso é normal. O que não existe é essa transmissão de autoridade, né? E dizer que Roma tem primazia sobre as outras. Se alguém fosse ter primazia, seria Antioquia, mas não Roma. Muito menos Alexandria. A história da igreja de Alexandria, ela é uma igreja tão misturada com a religião do Egito, que hoje
essa igreja de Alexandria, ela resultou numa igreja católica copta. Você já deve ter ouvido falar. É uma igreja católica que ela mistura abertamente. Isso não é escondido, que alguém descobriu, não. Não, ela acredita que é bom. Ela mistura as orações da Bíblia com as orações dos faraós. Isso é oficial entre eles. Eles não veem nenhum problema nisso. Tá bom? Então, para você poder entender quem são essas igrejas, né? Você vai descobrindo quem elas são na história. Então, veja que ele está falando de diversas igrejas que os apóstolos foram estabelecendo. E prossegue. E eles nunca ensinaram, nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando. Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e os tivessem ensinado exclusiva e secretamente aos perfeitos, sem dúvida os teriam confiado antes de mais ninguém aqueles aos quais confiaram as próprias igrejas. Com efeito, queriam que os seus sucessores, aos quais transmitiam a missão de ensinar, fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, porque, agindo bem, seriam de grande utilidade, ao passo que, se falhassem, seriam a maior calamidade. Bom, então ele cita aqui das igrejas e seus sucessores, que os católicos usam isso como falando, né, como se fosse de Roma. Observe, o texto é claro, ele está falando de todas as igrejas, as igrejas que se desenvolveram. Foi o apóstolo Paulo em Éfeso, o apóstolo Paulo evangelizando, ele ia colocando pessoas nas igrejas, ok? E o mesmo João também, depois da morte de Paulo e Pedro principalmente, João, ele vai ser a autoridade que vai reconhecer os ministros. Olha, esse obreiro deve ser o pastor de vocês, né? E os que vão suceder, ok? Mas não existe uma autoridade especial transmitida para a igreja de Roma. Mas nesse período está nascendo esse sentimento. Bom, Irineu conclui. Ora, ele sempre ensinou o que tinha aprendido dos apóstolos, que também a igreja transmite e que é a única verdade. Quem? O mestre de Irineu, né? Policarpo de Esmirna, que foi colocado lá em Esmirna, tá bom? Como bispo naquela igreja por João, o apóstolo. E ele diz, né? Esse Policarpo, né? Ele sempre ensinou para ele Irineu, que era discípulo de Policarpo. E prossegue. E é disso que dão testemunho todas as igrejas da Ásia e os que até hoje sucederam a Policarpo, que foi testemunha da verdade bem mais segura e digna de confiança do que Valentim e Marcião e os outros perversos doutores. Bom, o que ele está citando aqui? Ele está citando que haviam, né, diversos hereses e tinha principalmente os gnósticos. Os gnósticos é uma seita que ela vai dominar o catolicismo. O catolicismo, ele persegue o gnosticismo, oficialmente condena, mas a Igreja Católica, ela adota o purgatório do gnosticismo. Então ela quer acabar com o gnosticismo para ela se dizer igreja, mas na verdade ela é o gnosticismo. A prova é o purgatório, ela é o gnosticismo. E é isso que Irineu já está combatendo aqui também. E que em Roma, o que dominava em Roma? Era o gnosticismo. O comentário prossegue. Irineu afirma que Pedro e Paulo evangelizavam em Roma e aí fundaram a igreja. Tudo indica, segundo a história, que Pedro e Paulo estiveram em Roma e lá morreram, mas não existe uma transferência de autoridade papal. Por Roma ser a maior cidade do mundo antigo e mais rica, por Jerusalém ter sido destruída e ter um templo dedicado a Júpiter, é bem provável que a igreja de Jerusalém fosse pequena. Vivia certamente escondida, todos viviam escondidos nesse período, né? Na verdade, não existia cidade de Jerusalém neste período. Ela fora reconstruída com o nome de Aélia Capitolina. Roma, como igreja rica, certamente teve uma sequência de pastores, como acontecia nas igrejas de Antioquia e outras cidades. Mas a igreja de Roma não tinha primazia
e não havia Papa antes de Constantino. A partir de 312 é que ele vai começar a realmente assumir o governo da Igreja Católica, e não existe dúvida, ele é o primeiro Papa. Era ele que decidia tudo, né?